Segmentos de listagem são categorias em que a bolsa divide as empresas baseados em critérios de governança corporativa. Governança corporativa é um desses termos de administração difícil de definir, mas basicamente são critérios que mostram que a empresa tem o interesse de beneficiar todos os seus acionistas e não, por exemplo, um grupo específico, e que ela está interessada também na própria sobrevivência e em ter bons resultados. Porque veja, se a gente pensar, a gente pode ter aí três tipos de empresa que negociam suas ações na bolsa. Existem aquelas empresas que só estão interessadas em obter capital para suas atividades e não estão interessadas em trazer esses novos acionistas ou em dar benefício para eles de alguma maneira. Existem aquelas empresas que estão interessadas em obter capital e tem uma pequena dispersão acionária, então os controladores originais ainda mantêm o controle, a empresa modifica um pouco também para atender às necessidades dos novos acionistas. Existe aquela empresa de capital aberto, que seria a empresa ideal, que é uma empresa que não tem sócios majoritários e tudo que ela faz visa o bem de todos os acionistas. Então ela não privilegia um grupo em específico, ela está preocupada em trazer um bom retorno aos seus acionistas, aos seus funcionários, enfim, manter sua sobrevivência ao longo do tempo. O ideal é que todas as empresas fossem desse terceiro tipo, né? Aquela empresa ideal de capital totalmente dispersado, que aí a gente teria certeza de que todas as ações tomadas pela empresa não visam beneficiar um grupo específico de pessoas ou acionistas. Os segmentos de listagem buscam mostrar quais empresas estão tentando se aproximar desse ideal. Fazer essa diferenciação em segmentos de listagem é também uma forma de autorregulação, quer dizer, uma forma que a bolsa encontrou para tentar dar mais segurança e eficiência ao mercado de ações. Então aqui no site da B3 a gente consegue ver quais são os segmentos de listagem e os critérios utilizados. Então, teoricamente, do pior para o melhor, a gente tem o básico, nível 1, nível 2 e o novo mercado. Esses níveis Bovespa+, e o mais nível 2 são níveis intermediários. O ideal é sempre buscar empresas que estão no novo mercado, que seria aí o segmento mais avançado de governança corporativa. Então, os critérios utilizados, por exemplo, a gente vê aqui que o capital social seria somente possuir ações ordinárias, né? Aquele que a gente comentou, que ações preferenciais demonstram aí um certo receio da empresa em ter sócios minoritários. Um percentual mínimo de ações em circulação, conhecido como free float. Quer dizer, isso aqui garante que há um número mínimo de ações sendo negociadas, porque se a maior parte das ações está na mão dos sócios controladores, quer dizer, quando a empresa abriu o capital ali, eles venderam só um pouquinho de ações para conseguir obter dinheiro, quer dizer que eles não têm interesse em compartilhar o controle da empresa, o que já é um mau sinal aí de que talvez a empresa tome decisões que visem beneficiar somente aos sócios majoritários, em detrimento dos minoritários. Além disso, um baixo free float facilita o fechamento de capital, então fica fácil para outra empresa chegar, comprar todas essas ações que estão em negociação no mercado e fechar o capital da empresa. Aí você, pequeno investidor lá que estava investindo naquela empresa, fica a ver navios, né? Porque ela sai da bolsa e você é obrigado a sair para não acabar prejudicado. Ofertas públicas de distribuição de ações. Então aqui ele fala que no novo mercado o esforço tem que ser de dispersão, quer dizer, tem que buscar atingir o máximo de acionistas possíveis. Exceto aqui na instrução CVM 476, essas ofertas aqui são ofertas de emissão de ações restritas, então elas vão atingir somente a um público restrito, normalmente investidores institucionais, não abarcam todos os investidores. Mas quando não for esse caso, quanto mais a empresa atingir, quanto mais pessoas ela buscar, melhor a governança corporativa. Questões relativas ao limite de voto, composição do conselho, então estabelece um mínimo de membros para o conselho, pelo menos 2 independentes, quer dizer, aqueles que não têm nenhuma relação com a empresa. Veda acúmulo de cargos, dá obrigações ao conselho de administração. Trata aqui das demonstrações financeiras, divulgação de informações em inglês, né, para atingir investidores estrangeiros também, como que vai ser a reunião anual, a divulgação de calendário de eventos corporativos, então é obrigatório para todos, menos para o básico,
quais informações adicionais a empresa deve emitir. Então você vê aqui que para o novo mercado tem uma série de informações, para os outros nem tanto. O tag along determina 100% para todas as ações ordinárias. Você vê aqui que para outros segmentos determina 80% somente para ações ordinárias, então não determina nada para as ações preferenciais. Nesse aqui é 100% para os dois tipos. No caso de fechamento de capital, que é o OPA, determina aqui como é que vai ser, definição de preço e tal. Então a gente vê que em resumo são regras quanto à transparência das informações divulgadas e quanto aos direitos e interesses dos acionistas. Busca estimular as empresas a terem características que façam elas assumir essa postura de beneficiar a todos os acionistas e não somente ao grupo majoritário. E de forma geral, esses segmentos de listagem já servem como um bom filtro para o investidor escolher as empresas em que vai investir, pois todos esses critérios de governança corporativa também são de interesse do pequeno investidor, mostram que a empresa está interessada em ter pequenos investidores e vai tomar ações que buscam beneficiar esses acionistas. É claro que há exceções, esses segmentos de listagem foram surgindo ao longo do tempo, há empresas antigas, já bem estabelecidas na bolsa, que estão em segmentos que teoricamente indicam uma governança corporativa não tão boa. Mas em muitos casos não quer dizer que essas empresas queiram prejudicar aí os seus pequenos acionistas, mas sim que elas têm certa dificuldade em mudar de segmento devido ao seu tamanho ou a questão de custos. Então é isso, te vejo na próxima aula. Até lá!